Pois é, vamos terminar com isso aí logo, que a AMD fez aí o anúncio das suas placas de vídeo. Eles estavam prometendo placa de vídeo high-end, cara. Porra, quanto tempo aí que a AMD não traz placa high-end, né? A gente aqui acreditando. Então vamos terminar logo isso aí e falar das placas mid que ela lançou aí, né? Placa high-end. O quê? É. Para, AMD placa high-end? Não. É sério mesmo. Sério? Real. Então eu acho que é hora da gente dar uma olhada na conferência da AMD, onde ela finalmente apresentou placas high... Eu ainda não estou acreditando ainda, placa high-end? Não. Então vamos dar uma conferida no anúncio da AMD e das novas placas AMD Radeon RX 6000, do que elas prometem trazer a AMD de volta para o high-end. E se você também não embarcou no trem do hype, seja bem-vindo. Essa é a estação das pessoas que não embarcaram no trem do hype, onde elas devem descer. E agora, aparentemente, embarcar no próximo trem do hype que está passando depois do anúncio das placas de vídeo da AMD, onde a doutora Lisa Su, também conhecida pelos fãs como Linda Su, veio ao palco para trazer as novidades da nova linha de placas de vídeo da AMD, a sucessora das RX 5000, que curiosamente a AMD resolveu seguir a linha e chamar de RX 6000. As placas RDNA 2 e a tal da Big Nav, que foi uma das primeiras coisas que ela apresentou, mostrando que o chip realmente é big. Então faz um pouco de sentido o tal do Big Nav, mas parece que eles abraçaram a ideia do Big Nav e chamaram de Big Nav, talvez na falta de um nome melhor. Mas será que é big mesmo esse chip? Será que traz realmente inovações? Bom, na apresentação da AMD, durante o anúncio dos seus processadores Ryzen 5000, a gente já teve uma amostra grátis do que seria o desempenho das RX 6000. Mas era só isso, o desempenho das RX 6000, a gente não sabia exatamente qual RX 6000. E a doutora Lisa Su fez questão de nos mostrar qual era essa RX 6000 que ela estava mostrando, e não era uma RX 6800 XT. Sim, ela existe, é uma das placas do line-up da AMD. Na verdade, ele começa com a RX 6800, depois vem a 6800 XT e depois... Tem depois. Mas primeiro a gente precisa posicionar em relação a desempenho. Começando pela parte de baixo, com a RX 6800. A RX 6800 traz 60 unidades de computação, um clock game de 1815 MHz e um boost de 2105 MHz. Ela traz ainda o Infinity Cache de 128 MB, 16 GB de memória GDDR6 e um consumo total da placa de 250 watts. Existem pelo menos duas coisas que a gente precisa explicar e que vai valer para todas as outras placas da AMD. É o tal do Game Clock e o boost, sendo o Game Clock o clock habitual que a placa vai obter nos games, em alguma média obtida de alguma forma pela AMD, e onde realmente costuma se encaixar o clock das placas. E o boost, que é aquele boost que em algum momento, em determinada situação, a placa pode alcançar por um período curto de tempo. Então vamos usar o Game Boost, o Game Clock, o Game alguma coisa da AMD, para a gente ter como base os clocks. Mas a gente está falando de 1800 MHz. A gente precisa falar também de outra inovação, que é o Infinity Cache. Sim, o cache infinito, que lembra bastante o Infinity Fabric da AMD, e a AMD gosta desse negócio de infinito. E na verdade é uma feature nova dessas placas que vem para compensar justamente esse detalhe das GDDR6 que não são X. Então a largura de banda é menor das GDDR6 do que das GDDR6X, e para compensar isso, a AMD colocou um cache interno nas placas que lembra bastante os Ryzen, para falar a verdade, e isso acaba compensando isso de alguma forma, que ainda não foi explicada tecnicamente, mas tudo que você precisa saber é disso aí, os números de desempenho. E eles colocam a RX 6800 à frente da 2080 Ti, que, como vocês já devem saber, essa altura do campeonato, é uma placa que tem um desempenho de uma 3070, ou uma 3070 tem o desempenho de uma 2080 Ti, mas já dá pra gente ter uma noção de desempenho, e a gente tem uma RX 6800 à frente de uma RTX 3070. O curioso é que a performance da 6800 é superior a uma 2080 Ti e é ainda maior em 2.5K, o que deve ocorrer também com a RTX 3070, que não escala tão bem em 2.5K quanto as placas da geração anterior. Então a gente tem ali uma vantagem da 6800 em resoluções menores, que é onde ela deve se encaixar. Ela é uma placa mais voltada para 2.5K. O detalhe técnico é que ela custa mais do que a RTX 3070, então ela deveria concorrer com a RTX 3080 de repente por conta do preço? Não, porque esse papel fica para RX
6800 XT. A 6800 XT traz 72 unidades de computação, um game clock de 2015 MHz, um boost clock de 2250, também 128 MB de Infinity Cache, 16 GB de memória GDDR6 e um consumo total de 300 watts de TBP. E caso você não tenha notado, 300 watts é menos do que 320 da RTX 3080. Caso você não tenha notado, porque a AMD fez questão de colocar nos slides que ela consome 20 watts a menos. Uau! Mas com esse consumo ela consegue trazer uma performance de 3080, o que era um pouco inesperado para muita gente. A gente vê um desempenho muito próximo com games onde ela empata, em alguns ela ganha, em outros ela perde, ou seja, uma performance muito competitiva. E o mais importante é o preço, exatamente. E no preço ela fica $50 mais barata do que a RTX 3080, o que já parece muito bom. Afinal, a Nvidia anunciou a RTX 3080 como a sua flagship, a sua placa de vídeo principal, aquela que vai trazer a melhor experiência para os gamers. Afinal, acima disso, a gente só tem uma RTX 3090 que tem quem diga que nem é uma placa gamer, apesar dela ser uma GeForce e a Nvidia ter mostrado ela rodando games em 8K e ter pago para vários youtubers mostrarem isso rodando em 8K, mas tem quem diga que ela não é uma placa para games. Então a placa de vídeo mais forte para games da série RTX 30 seria a RTX 3080. Já estaria muito bom porque a AMD finalmente conseguiu concorrer com a placa high-end, com a placa top da Nvidia. Mas não ganhou exatamente, né? Afinal, a AMD não superou a Nvidia, porque a gente ainda tem a 3090, seja ela gamer ou não, pouco importa. Ela tem mais performance do que a 3080. E se você não consegue bater uma 3080, você só compete. E aí que nós somos apresentados a RX 6900 XT. Sim, nós temos mais uma placa no lineup e, como a numeração pode sugerir, ela está acima da RTX 3080. E na verdade a AMD teve a ousadia de colocar ela para competir com a RTX 3090. A 6900 XT traz 80 unidades de computação e curiosamente as mesmíssimas especificações da 6800 XT, 2015 MHz de game clock, 2250 de boost clock, 128 MB de Infinity Cache, 16 GB de memória GDDR6 e um TBP de também 300 watts, ou seja, ela consome a mesma coisa, tem praticamente as mesmas especificações, com exceção das unidades de computação. E com isso, ela é capaz de concorrer sim com uma RTX 3090 em games. Em um total de 10 jogos comparados pela AMD em relação à RTX 3090, a 6900 XT foi capaz de vencer em pelo menos 5 e ter uma performance muito próxima ou com empate nos demais jogos. E uma diferença realmente muito pequena em 4K. Mas é claro que você deve estar pensando, né? Se compete com uma RTX 3090, deve custar mais ou menos o que custa uma 3090. Depende, se para você mais ou menos é $500 a menos, talvez seja mais ou menos. Eu já considero que $500 é uma diferença bem interessante quando a gente fala da mesma performance em games. Então a gente teve uma apresentação realmente surpreendente, eu diria que foi histórica, assim como os Ryzen 5000, as RX 6000 são históricas. Depois de muitos e muitos anos, a AMD finalmente apresenta um produto capaz de pelo menos competir com as placas high-end da Nvidia. E mais, se a gente for colocar em perspectiva uma RTX 3080 como uma melhor placa gamer, a 6900 XT ultrapassa ela em performance. É claro que a gente ainda tem a RTX 3090, que é uma barragem nesse avanço da AMD, mas ela custa $500 a mais. Então foi tudo mil maravilhas, a gente teve vários anúncios, falamos aí sobre as inovações, falamos sobre o ganho. Ela prometeu, isso é bem perigoso, AMD, cuidado, ela prometeu 2 vezes a performance em 4K da geração anterior, o que honestamente não é muito difícil, uma vez que a 5700 XT era a placa mais poderosa para games e a gente está falando de uma performance na casa de uma RTX 2080, uma vez que agora a AMD tem placas com performance de 3090. Mas além disso, nós tivemos as apresentações falando de quão maravilhoso é a AMD com a sua performance nos consoles, e a gente viu ali um desempenho avassalador, tudo isso rodando em estoque maravilhoso. Não. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Não tinha como acontecer uma conferência da AMD sem a AMD dar uma AMDzada. E eu tenho certeza que você, na empolgação, pode ter passado batido em algumas das informações que foram mostradas durante a apresentação e que, honestamente,
deixam a gente levemente putos. Porque a verdade é que não precisava. Se você reparar nos números da RX 6800 XT, nós temos ali a performance bruta da placa, ou seja, sem nenhum tipo de assistência, por assim dizer. Mas é claro que a apresentação da AMD não se resumiu a isso, ela mostrou também outras inovações e implementações que ela trouxe com a série RX 6000, que vão além das inovações como o cache ou as demais mudanças que houveram na sua arquitetura. Na verdade, a gente tem o Smart Access Memory e o Rage Mode. Exatamente, o Rage Mode, que quando você liga a sua placa sai dando rage nos jogos de graça. Não é isso, mas acho que seria até mais útil do que é. O Rage Mode nada mais é do que um overclock com apenas um toque, onde você faz uma configuração pré-determinada pelo próprio sistema e o super confiável driver da AMD faz os ajustes de uma forma um pouco diferente com o que a gente já tinha anteriormente no driver. E isso faz um ajuste no sistema como um todo, e você ganha entre 1 e 2% de performance. O que não é lá muito empolgante, mas quando a gente junta com o Smart Access Memory, isso pode mudar um pouco. Isso dá acesso para o CPU ou para o sistema à memória de vídeo e muda um pouco a correlação da transferência de dados. Então a limitação que existia para os blocos é retirada. E com isso a gente tem um ganho de performance que pode chegar entre 8% e 13%, dependendo do cenário. E se a gente juntar essas duas coisas, em alguns casos a gente pode ter ganhos acima dos 15%, que é bastante coisa, principalmente se você não diz para as pessoas que você está utilizando isso, ou se você coloca ali no rodapé. E foi exatamente o que aconteceu. Com a RX 6800, por exemplo, a AMD mostrou os números com o Smart Access Memory e simplesmente jogou ali nos dados como se fosse um teste normal, como se todo mundo pudesse usar isso, assim como o Rage Mode, como ela fez na 6900 XT, onde ela mostrou a performance com o Rage Mode e com o Smart Access Memory. E a verdade é que não, meu amigo. Não é todo mundo que vai poder usar isso, porque para usar você vai precisar ter uma plataforma com o Ryzen 5000 e com as X570 para você ter todo o benefício. Pois é, essa aí foi a AMDzada no marketing para variar um pouco. Até hoje a gente não consegue entender qual que é a dificuldade da AMD de simplesmente mostrar o que tem de bom produto sem precisar dessas coisas. Tudo que ela precisava era utilizar como ela fez no gráfico, onde ela mostrou o que é essa performance e colocar a performance em estoque e a performance com esse tipo de ajuste, por assim dizer. Mas não deixa de ser interessante. Se existe esse ganho de performance combinando a plataforma AMD, é realmente uma coisa positiva, só não dessa forma do marketing. Não deixa de ser uma implementação bem interessante e que vai mudar um pouco aquilo do que a gente diz de não faz diferença usar Intel com NVIDIA, AMD com NVIDIA, AMD com Intel. Parece que agora usar AMD com AMD vai fazer um pouco de diferença sim, e é mais uma coisa pra gente testar. Foi sem dúvida um lançamento muito forte, mas os preços parecem estar um pouco bagunçados. Enquanto a RX 6800 XT tem um preço competitivo, $50 a menos do que a RTX 3080, entregando uma performance muito próxima, a RX 6800 custa bem mais caro do que uma RTX 3070. Parece que ela foi lançada para competir com uma placa que nem existe, uma suposta RTX 3070 Ti. Já a 6900 XT tá na terra de ninguém. Ela custa $500 a menos do que a 3090, mas ao mesmo tempo ela traz, sei lá, coisa de 8 a 10% mais performance do que uma RX 6800 XT. Você pagaria tudo isso a mais por só isso a mais de performance? É a mesma pergunta que a gente faz para a RTX 3090 e mais, a gente nem sabe qual é a performance dessa placa para aplicações profissionais, onde a RTX 3090 tem alguns atributos. Então parece que a AMD acertou em muitas coisas, menos no preço. Se esses 579 fosse 479, eu acho que a 6800 seria sem dúvida a melhor placa da geração. Vocês sabem, a gente está em 2020 e não é só mais de performance bruta que vivem os games, né? Falamos de consoles e nós temos o Ray Tracing. E aí, AMD, cadê o Ray Tracing? Pois é, a AMD mostrou um line-up de jogos pouco empolgantes, para não dizer outra coisa, com no máximo uns 2 jogos com um hype um pouco maior, como o Dirt e o Far Cry 6, e mostrou um pouco, bem pouco mesmo, da implementação do Ray Tracing. E sim, galera, calma, vai ter Ray Tracing nas RX 6000. A AMD só não quis mostrar muito, e é curioso, porque a AMD não iria querer mostrar mais sobre o Ray Tracing rodando nas suas placas, sendo que essa é a primeira geração de placas de vídeo que ela traz uma tecnologia tão inovadora. Estranho, né? Uma apresentação
com tanto hype, não falar de Ray Tracing. Mas sim, a gente vai ter Ray Tracing, no site pelo menos a gente vê ali que existe uma porção que meio que é compartilhada dos chips, ou seja, as unidades computacionais têm uma fração do chip que é meio que utilizada somente quando você vai fazer Ray Tracing, o que com certeza significa uma redução na performance geral, mas a gente não foi apresentado a nenhum número de desempenho de Ray Tracing. Então, por enquanto, tudo é só, olha, parece que é muito legal, muito bacana, mas eu não sei como roda, nem quando roda e nem que mágica a AMD fez. Eu realmente não me importo muito com qual mágica, desde que eles consigam trazer. Afinal, a gente tem as NVIDIA RTX na segunda geração de RT Cores e na terceira de Tensor Cores, e a gente já tem ali uma adoção do Ray Tracing nos consoles, que é exatamente como deve vir aqui também para os desktops. A AMD mostrou um pouco sobre o VRS, falou que tem suporte a Ray Tracing e falou que tem um Super Resolution ou algo do tipo que deve ser uma alternativa ao DLSS, mas de uma forma um pouco diferente. Qual é essa forma diferente? Ela também não nos disse. Mas a ótima notícia é que, independente de qualquer coisa, a AMD finalmente trouxe concorrência ao high-end. Nós começamos a próxima geração da NVIDIA, é uma mudança muito brusca no calendário Maia que a AMD sempre adotou nos lançamentos, ou seja, era Renato Russo, temos nosso próprio tempo, soltavam as placas completamente aleatórias aos lançamentos da NVIDIA, que é a única concorrente dela por enquanto. Dessa vez nós tivemos um lançamento próximo do lançamento das RTX, eu diria que até em cima do lançamento das RTX, uma vez que a NVIDIA precisou atrasar o lançamento das RTX 30. Mas fica aquela dúvida, será que a série RX 6000 vai ser uma alternativa interessante? Será que a AMD realmente conseguiu trazer de volta a competição? Será que ela bate a NVIDIA? A resposta é que sim e talvez. Sim, ela trouxe mais concorrência para o mercado, ela trouxe uma concorrência que não existia na verdade, não é nem mais concorrência, é uma concorrência inexistente, e se ela vai bater ou não a NVIDIA, seja em números, seja em vendas, isso vai estar ligado a outro fator muito importante que se tornou quase que um diferencial das placas agora, se vai ter para vender ou não. Talvez você escolha a placa que tem na prateleira para levar embora. E a NVIDIA sofre com um grave problema de distribuição. Ela não consegue atender a demanda, que segundo ela é muito grande, é o maior lançamento desde o Windows 95, o que é uma afirmação tanto quanto ousada, mas a verdade é que não tem placa disponível no mercado. Será que a AMD vai conseguir trazer disponibilidade de placa? Será que com TSMC 7 nanômetros agora ela vai conseguir? É bem difícil afirmar isso, uma vez que a AMD também tem dificuldades para entregar os processadores Ryzen 3000. Veja, eu não estou nem falando dos Ryzen 5000 ainda, estou falando dos Ryzen 3000, visto que a TSMC está sobrecarregada com várias e várias empresas, aliás, a maioria das empresas do segmento utilizando os seus serviços, tanto é que a NVIDIA migrou para a Samsung com seus 8 nanômetros. O lançamento deve ser um pouco melhor do que as RTX 3000, mas não muito melhor. Então você com certeza não vai conseguir comprar no lançamento também. E aqui no Brasil, então, a gente deixa essa conversa para outro dia, né? Historicamente, todos os lançamentos da AMD têm bem menos unidades no Brasil do que a NVIDIA. De qualquer forma, um grande anúncio da AMD. Eu acho que existem várias coisas que nós precisamos descobrir nos reviews, que só Deus sabe quando vão sair, porque a gente não sabe quando vai ser a disponibilidade nessa placa, e também vai ser difícil a gente comparar com uma RTX 3000, uma vez que a gente tem baixa disponibilidade de mercado. Para fechar, a AMD ainda mostrou os seus modelos de referência novamente, que já eram conhecidos, mas curiosamente a 6900XT utiliza exatamente o mesmo design e tem o mesmo tamanho da RX 6800XT. Então a 6800XT foi aquela placa misteriosa que a Lisa Su mostrou durante a conferência dos Ryzen 5000. Ela ainda tinha uma RX 6900XT para tirar do bolso, coisa que ela fez. Vai utilizar esse design de referência para todos os modelos, todos vêm com 16 GB de memória e eles têm um tamanho mais compacto do que as RTX 3000. Agora, se você vai comprar ou não vai depender da disponibilidade. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do anúncio das RX 6000? Vocês acham que foi realmente um grande lançamento? Vocês acham que a AMD finalmente vai conseguir bater a NVIDIA? Ou vocês acham que esses pontos que ficaram nebulosos ainda tem muito a dizer sobre as RX 6000? Deixa aí nos comentários e diga, se você fosse comprar, qual dessas três placas você compraria? Ou você iria de RTX 3000? Se tivesse em estoque, né? Caso tenha estoque. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui.
Valeu, falou e até a próxima!